Vamos retornando, galerinha, vamos retornando para a nossa última aula, né? A nossa última aula de análise lógica de programação, que vocês terão ainda outras aulas depois dessa. E aí, turma, nós estamos falando sobre ponteiros, você que está chegando agora, né? Nós estamos falando sobre ponteiros na disciplina de análise lógica de programação, tá bom? Vamos aí dar continuidade à nossa aula de hoje, galerinha. Vamos lá. Turma, antes do nosso intervalo, eu tinha conversado com vocês que os ponteiros, eles são estruturas, são variáveis que guardam a informação, né, o endereço de outra variável. Eles guardam um endereço de memória. Não é o valor que eles guardam. Eles não estão interessados com o que vai ser armazenado lá dentro. Ele só quer saber a localização, o endereço, tá bom? Olha aí. Com o asterisco, o foco vai para o objeto como um todo, né? No caso, o campo, a propriedade, o método, a função e outros. Aqui, esse exemplo, eu quero que vocês fiquem ligados, só que essa estrutura asterisco aqui, ela é o principal instrumento, né? É o principal conteúdo, posso assim dizer, que define que aquela estrutura é um ponteiro, tá bom? É isso aqui que diferencia qualquer estrutura, né? Qualquer variável de um ponteiro, né? Porque a declaração é muito parecida. Se eu tenho o seguinte, ó, int a e eu tenho int a, aqui são duas variáveis que estão sendo declaradas, inteiro, tá? Inteiro, e o nome da variável é a, tá bom? Ok? Quando eu coloco isso bem aqui, ó, asterisco nesse segundo, automaticamente isso aqui deixou de ser simplesmente uma variável para guardar valor. Isso aqui deixou de ser uma variável para guardar valor e passou a ser um ponteiro, passou a ser uma variável que guarda o endereço de memória. Tá bom? Então, o asterisco aqui ele é muito importante. Se você ver uma estrutura, tá? Se você ver duas estruturas iguais como essa, tiver alguma questão que peça para vocês, né, analisarem, né? Marque qual a alternativa que tem todas as opções, né, a declaração de variáveis. Quando ele fala variável, ele está falando da variável convencional, que normalmente a gente utiliza, que é essa daqui, ó. Agora, se tiver alguma inscrição com asterisco, saiba que aquilo ali não é uma variável, aquilo ali é um ponteiro. É por isso que a gente chama de com outro nome, tá? Um local que armazena endereço se chama ponteiro. Um local que armazena valores é chamado de variável, tá bom? E aí, turminha, nós temos, né? Nós temos, no caso, uma variável A, a variável B, a variável C e a variável D. Cada uma dessas variáveis, elas guardam um número, tá bom? Elas guardam aí um número. E aí, pessoal, esse número aí, no caso, é aqui esse númerozinho que está aqui sendo determinado nessas variáveis, não é o valor que foi armazenado dentro delas, não, tá bom? Aqui deveria ser um hexadecimal. Mas como não foi colocado nessa imagem um hexadecimal, eu vou colocar bem aqui ó, o nome e endereço. Endereço, tá? Ok? Então, toda variável, quando ela é criada, ela tem um endereço. É assim que a gente encontra essa variável. E aí, turminha, é o seguinte, A, B, C e D. Cada uma delas possui um endereço próprio. Quando eu crio um ponteiro, ó, esse ponteiro aqui, quando eu crio um ponteiro e aponto para um local, eu estou recebendo o endereço que está ali. Então, imagine ó, que aqui tem o nome Ana, aqui tem o nome Beatriz, por exemplo, aqui tem o nome Carla, e aqui tem o nome, né, Dolores, por exemplo. Certo?
Esse aqui é o valor que está armazenado na variável. Imagine que essa variável aqui não seja uma inteira, né? Que seja um char. Assim, por exemplo, tá? Esse ponteiro é um char. Quando eu aponto para uma dessas variáveis, no ponteiro não vai ficar armazenado, não é o valor, não é essa informação aqui não. Os nomes não são esses nomes que vão ser armazenados no ponteiro. O que vai ficar armazenado lá no ponteiro são esses valores aqui de baixo. É o endereço. Então, é esse valor que vai ficar armazenado aqui dentro. Tá bom? Então, é isso aqui que está sendo demonstrado que é um ponteiro, né? Um ponteiro especificamente, tá certo? E aí, o pessoal de Taueiras, né? O pessoal de Taueiras estão entendendo, né, esse assunto? Estou vendo aqui os comentários de vocês aqui no chat do IPTV. Então, pessoal de Taueira 4, conseguiram compreender direitinho essa estrutura do que é uma variável e do que é um ponteiro, a diferença entre um ponteiro e uma variável, tá? Lembrando, né, os nossos meios de comunicação, eles são dedicados exclusivamente para as aulas, tá, pessoal? E aí, galerinha, aqui nós temos mais um exemplo aí da estrutura dos ponteiros, certo? Dos ponteiros. Aqui tem um caminho, né? Aqui tem um caminho todo dedicado, ó. Um caminho que vai sendo apontado, né? Vai apontando, vai dando uma direção de onde está o objeto que a gente quer pegar, que a gente quer guardar, que a gente quer armazenar. Então, essa estrutura desse caminho é o ponteiro, tá bom? O ponteiro que aponta a direção, igual o pessoal tinha explicado lá no início, né, quando eu perguntei, certo? Então, galerinha, é importante que a gente fique muito atento com relação a essas estruturas, tá? Essas estruturas. Um ponteiro, ele tem essa estrutura bem específica, que ele aponta, né, o local onde aquela variável está sendo armazenada, o seu endereço. Então, nós podemos declarar ponteiros, né? Int asterisco A, posso criar um ponteiro com o nome A. Eu posso criar um ponteiro do tipo float, que se chama, por exemplo, nota. Posso criar um ponteiro nota, certo? Posso criar um ponteiro do tipo char, que ele tenha como nome idade. Posso. Tá bom? Tudo isso aqui eu posso fazer, certo? Isso aqui são todos exemplos de estruturas de ponteiros que podem ser utilizados. Sabendo que int asterisco A é diferente, tá? Eu vou até colocar como símbolo mesmo da linguagem C para vocês se acostumarem. É diferente de int A, tá bom? É diferente de int A. Estou usando esse símbolo bem aqui para falar diferente, para lembrar vocês que é esse símbolo que a gente utiliza quando nós formos criar alguma condição que tenha a situação de diferente. A gente não coloca esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é da matemática, tá? Na programação, ele é desse jeito aqui, tá bom? E aí, turma, é importante que a gente tenha muito cuidado na hora de declarar, para não confundir, para não modificar essas estruturas, certo? E aí, pessoal, olha aqui mais um exemplo para vocês, né? Para a gente compreender melhor o que são esses ponteiros. Considere, por exemplo, esta declaração. Nós temos a declaração de uma variável, né? Int i é igual a 100. O que esta declaração diz ao compilador, né? O que está acontecendo aí nesta declaração? O que o compilador vai compreender?
O que esta declaração diz ao compilador? Ela, pessoal, normalmente ela diz para o compilador reservar um espaço na memória para armazenar um valor inteiro associado o nome i a esse espaço de memória. E, por fim, naquele espaço de memória que foi armazenado, será guardado, né, será armazenado o valor 100 nesta localização. Então, quando você faz essa declaração, bem aí que a gente já fez essa declaração várias e várias e várias vezes, int i igual a 100, isso quer dizer que você está indo lá na memória do seu computador, na memória RAM, tá? Que é na memória temporária. Você está reservando um espaço de memória, não qualquer espaço. Você está armazenando 4 bits, né? 4 bytes, no caso. E aí você está armazenando esses 4 bytes porque é um inteiro, e aí o inteiro ele tem esse tamanho de espaço de memória. E aí você está falando, olha, eu já armazenei, eu já reservei um espaço para um inteiro. Só que eu já tenho o valor que eu quero armazenar. O valor que eu quero armazenar é o valor 100. Então, é isso que está acontecendo bem aí nesta declaração, né, que está na cor azul. A imagem abaixo, ela ilustra o que acabou de ser descrito, né? O que eu acabei de mostrar para vocês. Nós temos o i, que é o nome da variável, o 100, que é o valor, no caso, da variável. E aí, por fim, nós temos o endereço de memória, tá bom? Ok? Certo? E aqui, no caso, vamos observar o seguinte. Nome da localização, que é o nome da variável. O valor da localização, que é o valor que será armazenado dentro daquela variável. E o endereço na memória é o hexadecimal, que é o que realmente, quando a gente for apontar um ponteiro para cá, para essa variável, o ponteiro só vai querer saber desse valor bem aqui, ó, desse endereço, tá bom? Isso que é a estrutura de toda variável. Toda e qualquer variável tem essas 3 estruturas. O nome da localização, que é o nome que a gente dá, o valor que vai ser localizado, o valor que vai ser armazenado e o endereço da memória. Também faltou o tipo aqui, mas não tem problema não, porque o tipo também tem lá no ponteiro, tá certo? E aí nós temos aqui essa estrutura, né? Nota. Para acessar o endereço de memória de uma variável, utilizamos o operador i comercial, tá? Eu vou até escrever ele aqui do ladinho para vocês visualizarem melhor. À esquerda da variável. Então, toda vez que a gente quer saber o endereço da memória de algum lugar, a gente sempre coloca esse i comercial antes, tá bom? A gente sempre coloca essa estrutura. Ela que consegue identificar que eu quero é o endereço e não o valor, tá? Então, à esquerda sempre de uma variável, quando você deseja aí conhecer o endereço da memória. Uma boa exemplificação do que acabou de ser dito é o código abaixo, né? O código seguinte. Nós temos, no caso, o include stdio.h, que eu queria saber qual é o erro que tem nesse include bem aí. Se vocês puderem me ajudar, qual é o erro que tem nesse include, coloquem aí aqui o que está faltando nesse include stdio.h, por favor, para mim. Os polos que estão respondendo, que estão participando hoje. Por favor, me digam aí o que tem de errado, o que está faltando nesse include, a primeira linha de código. Por enquanto que vocês respondem, eu vou explicando as outras linhas, né? Nós temos aí o int main, que é a variável, que é a função principal. Nós temos o argumento, o int argumento, uma constante do tipo char. E nós temos também aí um vetor, certo? E aí, galerinha, posteriormente nós temos, né, uma declaração de uma variável,
que essa variável ela tem como nome i, e essa variável já está recebendo um valor, né? Já está sendo armazenado um valor nesta variável. E aí, posteriormente, está sendo escrito aí o printf, onde será mostrado na tela o printf. Será mostrado primeiro o endereço dessa variável e no outro printf está sendo mostrado o valor dessa variável, tá bom? Por exemplo, realmente o pessoal de Taueiras, né? O pessoal de Taueira respondeu aqui corretamente. O que está faltando nesse include aí é exatamente o sinal de maior e de menor que. O pessoal de Inocêncio também respondeu direitinho, né? O que está faltando, o que está de errado nesse include stdio.h é que está faltando o sinal de maior e menor que e não tem aí essas aspas duplas, tá bom? É isso aqui, ó, que está faltando. Viu? Sem essa estrutura aí não funciona não, tá? Dá erro. Aí, pessoal, olha aqui. Nós temos a saída, né? Nós temos a saída de dados. Saída, o endereço de i. Nós temos o nome i, que no caso é... O nome do i é o nome do ponteiro, tá bom? O nome da variável, no caso, desculpa. O nome da variável é i. E como a gente conversou, toda variável tem um endereço que ele é no formato hexadecimal. Então, ele tem esse formato aí diferentão. O valor que foi armazenado dentro dessa variável é o valor 100. E aí, olha aqui, acho que o seu professor já deve ter lhe dito, né, como funciona o endereço de memória de um computador. Porém, por via das dúvidas, darei um breve resumo. A memória de qualquer computador é uma frequência, né, uma sequência de bytes, onde cada byte pode armazenar um número inteiro entre 0 e 255, sendo aí cada byte da memória um identificador por um endereço numérico, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, eu tenho no caso aqui essa imagem, ela mostra como é que as variáveis elas ficam organizadas dentro da memória. São como caixinhas, eu não disse para vocês? Tem uma caixinha, 2, 3, 4, 5. E todas essas caixinhas, elas podem ser do mesmo tipo, podem ser de tipos diferentes, tá? Elas só precisam ser do mesmo tipo se elas forem um vetor. Mas se não for o vetor, não tem a obrigação de ser tudo igual. E aqui nós temos o conteúdo. O conteúdo é a informação guardada dentro dela. E aqui ela está guardada como binário, tá bom? Porque aqui, como a gente já conversou, tudo que está no computador. Tudo que está no computador, ele se transforma em binário, tá? Letras, números, tudo. A gente já falou que o computador só entende pulsos de energia, né? Quando tem energia e quando não tem energia. Quando tem energia e quando não tem energia. Quando tem energia e quando não tem energia. Quando tem energia é 1, quando não tem energia é 0. É isso que o computador entende. Só que aí o ser humano é tão assim danado que ele conseguiu encontrar uma forma, uma estrutura de representar esses pulsos elétricos com outras formas, né? Para que ficasse mais fácil da gente ler, da gente escrever o que o computador quer. E aí chegou as linguagens de programação. Então aqui, turma, falando das variáveis, né, voltando para cá para as variáveis, toda variável, pessoal, ela pode ter um conteúdo, um valor que foi armazenado, mas obrigatoriamente ela tem que ter um endereço. Não é obrigada ela ter um valor. Ela pode ser criada e pode nunca receber um valor. Mas endereço ela tem que ter, obrigatoriamente. Então, toda variável pode não ter um valor, mas obrigatoriamente ela tem que ter um endereço de memória, tá? E é esse endereço de memória que é o importante para o ponteiro. Mais uma vez, isso aqui o ponteiro não está nem aí. O ponteiro quer saber dessa estrutura bem aqui, que é o endereço, tá bom? É o que não muda. O valor muda. Essa é uma outra diferença do ponteiro. O ponteiro ele quer saber do valor que é imutável. Ele não muda esse valor aqui, tá?
Ele não muda. Agora, o valor pode mudar. Ele é dinâmico, tá bom? Ok? Então, é outra estrutura também muito interessante dessa parte, né, dos ponteiros, tá? Que nos ajudam bastante a gente compreender melhor como é que funcionam essas estruturas, certo? E aí, turminha, é importante, né, que vocês fiquem atentos, certo? Cada objeto, variável, string, vetor e etc., que existe na memória do computador, normalmente ele ocupa uma quantidade de bytes. Cada informação, ela tem um tipo de dado. Cada tipo de dado, ela tem um formato específico. Um inteiro não é do mesmo tamanho de um número real, que tem casas decimais, não é do mesmo tamanho de um char, que recebe, né, caracteres. Então, cada um ocupa uma quantidade de memória diferente. É por isso que a gente precisa definir muito bem o tipo de dado. Cada dado tem o seu tipo, tá certo? Ó, aqui nós temos, galerinha, mais um exemplo, né? Nós temos aqui mais uma vez o include stdio.h sem o sinal de maior e menor que. Nós temos o int main, que é a declaração da nossa função principal. E aqui nós temos, né, o printf, onde está sendo aí mostrado, pessoal, onde está sendo aí impresso alguns valores específicos, né? Que no caso está sendo mostrado aqui, no caso, o endereço de memória de algumas estruturas. E aí, pessoal, nós temos, né, a saída de dados. Aqui nós temos uma saída de dados de um inteiro, que normalmente o inteiro ele tem 4 bytes consecutivos. Um char ele tem 1 byte. Um float normalmente tem 4 bytes consecutivos. E aí, normalmente nós temos cada estrutura com uma quantidade de valores específicos, tá bom? Observe a ilustração abaixo de funcionamento de um ponteiro. Então, aqui, a gente consegue observar como é que funciona essa estrutura, tá, de ponteiros. Nós temos vários e vários e vários quadradinhos armazenando valores, armazenando informações diferentes, cada um no seu quadrado. Porém, aqui nós temos variáveis. Nós temos variáveis que estão guardando valores, tá bom? Nós temos várias variáveis que estão guardando valores. E cada uma dessas variáveis possui um endereço, que está aí do lado, né, de vermelho. Em algumas delas está aí do ladinho de vermelho. Cada um desses endereços, turma, cada um desses endereços, ele possui uma referência. E aí é essa referência que o ponteiro se interessa, tá bom? Então, normalmente, quando eu falo assim, ó, asterisco AP está recebendo, imaginem aí que isso daqui seja o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, né? Então, imagine que ele esteja recebendo, isso aqui é um asterisco. Deixa eu apagar aqui para a gente escrever melhor, porque senão posso confundir vocês. Então, imaginem aqui que esse aqui seja a variável, vou colocar A1. Aqui é o A2. Aqui é o A3. Aqui é o A4. Aqui é o A5. Vou colocar tudo A porque fica mais fácil. Só para fazer o exemplo. Aqui é o A. Aqui é um 5, viu? O A6 e assim sucessivamente. E aí, pessoal, eu quero que o meu ponteiro, ele receba, tá? Eu quero que o meu ponteiro AP receba A1, tá certo? Se eu for imprimir o ponteiro especificamente, sem querer saber o valor que ele está referenciando,
ele vai se direcionar para esse valor bem aqui, que é o endereço de memória, tá? Então, é esse endereço de memória que normalmente é o que vale para o ponteiro, certo? Independente do valor, independente da alteração que for feita nessa variável A1, independente da variável, ela vai mudando, o valor vai mudando de acordo com o programa, não tem problema. Mas o endereço permanece o mesmo, tá certo? Outro ponto, né? Com o tempo, você vai perceber que essa simples imagem, ela diz muito sobre a grande eficácia dos ponteiros. Mas, caso você não tenha percebido, né, relaxe. Tenho um exemplo que mostra a eficiência da utilização de ponteiros. Imagine, né, que o seu professor pedisse que você implementasse uma função troca. Essa função troca que é bem legal. Onde eu tenho o valor 1 e eu tenho o valor 2. Que apenas invertesse os valores de duas variáveis, passadas por parâmetro. Então, imaginem que eu tenho o seguinte, ó, eu tenho a variável valor 1 e a variável valor 2. Valor 1 recebe 2. Valor 2 recebe, por exemplo, 5. Então, isso aqui é o valor, é o número que tem aí dentro de cada uma dessas variáveis. Só que por algum problema foi identificado que o valor que deveria ter sido armazenado na variável 1 foi o valor 5. Era esse valor que deveria estar na variável 1, né? E o valor de número 2 deveria estar no valor 2, tá? Deixa eu apagar esse nome aqui, valor, que até eu estou me confundindo com esse nome, né? Imagine vocês eu falando. Por isso que eu não gosto do nome dessas variáveis estranhas. Então, eu vou colocar N1. N1 e N2. N1, o valor dele é 10. N2, o valor dele é 5. Só que aí foi analisado, né? Foi pesquisado e observaram que tinha um erro no programa. Que ao invés de N1 receber 10, N1 deveria receber era 5. E N2 que deveria receber 10. Então, esses valores aqui, eles precisam ser trocados. Trocados. Como que nós poderíamos trocar esses valores sem criar uma variável a mais? Como é que eu consigo trocar esses valores? Pegar o valor de N1 e colocar em N2, o valor de N2 colocar em N1, sem alterar os valores e sem colocar mais uma variável. E aí, pessoal? Certo? Então, turma, nós iremos começar, né? Nós iremos começar a analisar essas estruturas, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem em como é que vocês poderiam resolver esse problema, tá? Como é que nós poderíamos resolver esse problema da troca, de trocar um valor de uma variável para outra variável, sem colocar mais uma variável no caminho e sem alterar esses valores, tá? N2 precisa receber 10 e N1 precisa receber 5. Como é que a gente faz isso? Eu quero que vocês aí pensem, tá? Escrevam aí no papel, vejam se vocês conseguiriam fazer essa troca, né? Escrevendo no papel mesmo, porque escrevendo é mais fácil, tá? Tem coisas em programação que a gente só consegue pensar riscando, né? Escrevendo. É muito melhor escrever primeiro no papel do que escrever no computador. Ok? E aí o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí já colocaram aqui a hipótese deles, tá? Mas já já a gente vai analisar, certo? Vocês podem ir colocando as sugestões de vocês, as hipóteses, tá, pessoal? Nesses momentos não existem resposta correta e resposta errada, não. Nessas estruturas que nós estamos analisando, a gente está fazendo uma investigação, existem hipóteses.
hipóteses que podem ser verdadeiras, hipóteses que podem ser falsas, tá? Nós estamos aqui levantando hipóteses, é uma investigação. Então, eu quero que vocês façam essa investigação. O que nós poderíamos fazer para fazer a troca desses números para essas variáveis sem precisar criar uma terceira? Certo? Porque com uma terceira variável fica mais fácil. Quero que vocês imaginem aí sem essa variável, né? Sem essa terceira variável, tá bom? Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês pensarem e já já a gente retorna para dar continuidade a essa investigação. Pronto, galerinha. Pronto. Então, vamos aí dar continuidade à nossa aula, pessoal. Ó, é o seguinte. Com uma variável extra, ficaria mais fácil. Porque assim, ó, nós poderíamos fazer o seguinte, né? Eu poderia fazer assim, ó. Poderia pegar o N1, vou colocar aqui N1 igual a 10, N2 igual a 5. Aí eu poderia ter uma tal de N3. Aí eu poderia falar assim, olha, N3, copia o valor de N10, copia o valor de N10. Aí eu copiava, né? O valor de N10, de N1 no caso, e 10 ia ficar armazenado aqui. Aí depois que eu já tivesse copiado o valor de N1, que esse valor estivesse salvo, guardadinho, aí eu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó, pegar o valor de N5 e jogar para
o valor de N2 e jogar para N1. E aí 5 ficaria armazenado aqui. Aí qual é o outro lance, né? Qual é o próximo lance? O próximo lance dessa jogada aqui seria retirar o valor de N3 e colocar em N2. Aí, no caso, aqui ficaria o valor de 10. Aí, nós teríamos feito uma troca. Tá vendo? Uma troca, por exemplo, tá? Com 3 variáveis fica mais fácil, por exemplo, tá? Ok? Então, desse jeito aqui, seria uma melhor forma de conseguir resolver esse problema com uma terceira variável, né? Com uma terceira variável, com uma terceira estrutura para guardar essa informação, porque ela não pode ser modificada, viu? Então, ponteiros, eles são variáveis que contêm endereços, né? Posteriormente, um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar para vocês o exemplo para resolver aquele problema só com 2 informações. Ponteiros são variáveis que contêm endereços. Essas variáveis, elas apontam para algum local determinado, né? Para um determinado endereço de memória, né? Apontam para um determinado endereço de memória. Em geral, turma, o ponteiro ele aponta para o endereço de alguma variável declarada no programa. Para acessar normalmente esse conteúdo, nós utilizamos essa descrição aqui, asterisco, e o nome do ponteiro, por exemplo, tá? Normalmente a gente tem que colocar também o tipo antes, viu? O tipo e o asterisco e o nome do ponteiro. Essa estrutura aí, ela é padrão, tá bom? Ela é padrão. Então, turma, a gente precisa ter muita atenção, porque os ponteiros, às vezes, eles podem confundir a cabeça da gente. Às vezes, a gente pode achar que ele está pegando um valor e aí ele está referenciando a outra coisa que já foi modificado e você nem se tocou, tá certo? Então, tem que ter muita atenção. É um recurso muito bom, mas precisa ficar muito atento. O operador asterisco, ele determina o conteúdo de um endereço. Então, a um ponteiro pode ser atribuído o valor nulo constante, tá? No caso, é por isso que é importante aí a biblioteca stdio, né, stdlib.h. Essa stdlib.h, ela é importante porque ela vai identificar o que é essa palavra null, tá? Null, de nulo. Sem a biblioteca null, sem a biblioteca stdlib.h, o null, né, de nulo, ele não vai ser identificado. O programa não vai entender o que está acontecendo. Então, um ponteiro que ele tem um valor nulo não aponta ainda para lugar nenhum. Ele está ainda esperando ser apontado. Ele está ainda esperando ser orientado, né? Qual a direção que eu devo ir? Então, ele ainda está perdidinho. Ele está lá, certo? No ponto. Está só aguardando, só analisando para onde ele deve seguir. Mas ele ainda não recebeu nenhuma informação, tá? Por isso, pessoal, que eu falo para vocês que as bibliotecas, elas são tão importantes. Porque sem essa biblioteca aqui, né, include stdlib, por exemplo, H, eu não iria compreender que, por exemplo, o ponteiro int asterisco pt é igual a null, por exemplo, tá? Então, só e somente só por conta da biblioteca é que o programa, o compilador, ele vai interpretar que aquele ponteiro ele foi já inicializado e ele foi inicializado como null. Ele ainda não recebeu nenhum valor específico, ainda está aguardando as informações, por exemplo, tá? E aí, turma, aqui nós temos alguns exemplos de declaração de ponteiros. Eu preciso que vocês escrevam, pessoal, essa parte aqui, porque eu quero que vocês guardem quais são as possibilidades de escrita de um ponteiro. Quais são os tipos de dados, né? Como é que a gente pode escrever um ponteiro? Essa parte aqui eu quero que vocês escrevam. Eu vou deixar um tempinho para vocês escreverem
essas 6 estruturas aqui, tá? Lembrando que o ponteiro, ele tem um asterisco como principal identificador, ok? Então, eu vou dar aí uns minutinhos para vocês anotarem. Já já a gente retorna para dar continuidade. Eu trouxe alguns exemplos para a gente analisar juntinhos, tá certo? Então, aí, 2 minutinhos para vocês anotarem. Eu acho que dá tempo. Caso não tenha dado tempo, vocês me falem que eu dou mais um minutinho, tá bom? Galerinha, então vamos lá retornando, certo? Não, pessoal, ó, o double, né? Double guarda inteiro também? Sim, só que maior, tá bom? Ok? Double. Deixa eu dar uma olhada. Não, pessoal, double. Double não guarda inteiro, não, tá? Double, ele guarda só o verdadeiro ou falso, certo? Quem guarda inteiro é float. Float é que guarda inteiro e números decimais. O double, ele guarda verdadeiro ou falso, certo? Só são essas duas estruturas, ou V ou F, o verdadeiro ou falso, tá? Só são 2 valores que ele permite, certo? Então, aqui, turma, nós temos algumas estruturas que podem ser utilizadas para a declaração de um ponteiro. O ponteiro ele pode também ter vários nomes, tá? Você pode colocar qualquer nome que você deseja no ponteiro, porém ele segue a mesma regra da declaração das variáveis. Não pode começar com número, não pode ter caracteres especiais, menos, né, o asterisco, é lógico. Não pode ter estruturas
de letras maiúsculas e minúsculas porque diferencia. Então, por exemplo, se eu simplesmente chamar esse ponteiro aqui e chamar ele desse jeito, deixa eu colocar aqui, AP int, aí eu falo assim, mas eu já declarei esse ponteiro, por que ele não está aparecendo? É porque você declarou ele com A minúsculo e você está chamando ele com A maiúsculo. O programa ele não entende. Ele é sensitivo, tá? Ele é case sensitivo, então ele diferencia A maiúsculo de A minúsculo. Então, ter bastante atenção também quando vocês forem declarar e chamar uma estrutura, tá bom? Turma, vamos analisar aqui, né? Vamos analisar juntos o que está acontecendo nesse programa. Trouxe esse exemplo aqui para a gente verificar. Aqui nós temos a declaração da nossa biblioteca, tá? Biblioteca como primeiro. Vou botar só aqui bibli, né? Para não colocar tudo. Aqui nós temos a nossa função principal. Ok? Aqui nós temos, né, a nossa variável. Aqui nós temos o nosso ponteiro. E eu estou escrevendo aqui na tela para vocês, pessoal, e vocês escrevam também, certo? Eu estou escrevendo esse exemplo e estou colocando as setinhas para vocês se lembrarem o que cada uma dessas estruturas representa. A gente só realmente fixa o conteúdo na cabeça quando a gente faz esses mapinhas, tá bom? E aqui, turma, nessa próxima linha de código, a gente precisa ter atenção, porque olha aqui, x é uma variável, ela está sendo declarada aqui em cima. Px é um ponteiro. Então, quando eu escrevo isso aqui, px recebe x, eu estou falando, olha aqui quem é que eu estou usando. Eu estou usando o i comercial. O i comercial, vou colocar até aqui embaixo para vocês. O i comercial, ele quer dizer endereço. O que eu estou querendo saber é o endereço. Então, quando eu falo assim, olha, i comercial x, eu estou falando do endereço que a variável x está armazenada, tá bom? Então, quando eu faço isso aqui, px recebe i comercial x, eu estou falando que o ponteiro está recebendo o endereço dessa variável, tá? Então, ter atenção. Anotem isso aqui. Px está recebendo o endereço da variável x. O ponteiro está recebendo o endereço da variável x. Também dá certo. Então, eu quero que vocês relembrem essas estruturas. Aqui, nesse primeiro print, eu estou mostrando na tela o valor da minha variável x. Certo? Nesse próximo print, eu estou mostrando o endereço que está armazenado no ponteiro. Então, vamos ter muita atenção, né? Vamos ter muita atenção com essas estruturas de ponteiro e de variável, para não confundir a cabeça de vocês. Porque do jeito que está aqui, ó, esse px aqui, facinho a gente se confunde, que ele aqui é uma variável. Viu? Uma variável qualquer, uma variável comum. E ele não é. Ele é um ponteiro que direciona o endereço de uma variável. Certo? Ok? Deu tempo aí de vocês copiarem já esse exercício? Esse exercício eu quero que vocês copiem porque ele é pequeno, ele é pequenininho. E aqui tem todas as estruturas que eu preciso que vocês se lembrem.
declaração de uma biblioteca, declaração da função main, declaração de uma variável, no caso, incrementação de um valor em uma variável, declaração de um ponteiro, né? Um ponteiro recebendo o endereço de memória, ainda tem um printf. Faltou só o scanf, mas com o 2 printf para mim já está muito bom. Então, essa estrutura aqui, ela está completinha. Então, quando vocês terminarem de copiar, vocês dão aí um okzinho, certo? Então, pessoal, tenham muita atenção com as estruturas, ponto e vírgula, abertura e fechamento de função. Olha aqui, ó, fechamento de função, abertura de função. Se a gente não colocar essas duas chaves, uma para abrir e outra para fechar, não funciona direito. Aí deu problema, viu? Ok? Então, tenham bastante atenção com relação a essas estruturas. Então, essa análise aqui, todo o código que eu passar para vocês, vocês precisam fazer. Ah, onde é que está a função main? Qual é a variável que está sendo declarada? Qual é o vetor que está sendo declarado, se tiver vetor? Qual é a matriz que está sendo declarada, se é a matriz? Se tiver uma estrutura de repetição, qual é a condição de parada? Porque dessa forma a gente vai identificando as estruturas de um programa, tá? A gente vai identificando melhor as estruturas de um programa, tá bom? Vamos passar aí para a próxima. Aqui, pessoal, nós temos um outro exemplo, tá? Esse outro exemplo também, ele está bem completo. Tem todas as estruturas que eu preciso também. Nós temos aí a declaração da biblioteca. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, para fixar aí na cabeça de vocês, certo? Eu tenho, ó, a biblioteca, que é isto aqui. Eu tenho a função, vixe, ficou tudo torto, né? Eu tenho a função principal, que essa função principal é a main, tá? Aqui eu tenho uma variável. Aqui eu tenho um ponteiro. Aqui eu tenho o recebimento do endereço de um ponteiro, né? O ponteiro está recebendo, no caso, um endereço de memória. Isso também é um ponto importante, né? Vou colocar até aqui, ó. Recebendo endereço de memória. Certo? Aqui, pessoal, o que está acontecendo? Ele está fazendo um teste. Ele quer testar se quando você muda o valor da variável, o valor do endereço muda também. Então, esse teste aqui é muito interessante, que quem puder testar no celular, no computador, se o professor mediador depois puder fazer esse exemplo com vocês, né? Ele mesmo no computador, não sei, em alguma máquina, ou em um celular, ou em um tablet, quem puder. Esse exemplo, só para ver se o ponteiro, ele modifica o endereço ou é o valor, para vocês perceberem. Porque aqui o x está sendo iniciado com 5, tá? O x é 5. E aí o ponteiro está recebendo o endereço de memória desse x. E aí imprime, né? Imprime o x e imprime o px, que é o ponteiro. Depois, o x deixa de ser 5 e passa a ser 3. E aí ele pede para imprimir de novo, tá? Pede para imprimir x e pede para imprimir px. Aí depois ele não modifica o x, ele modifica o ponteiro. Aí ele quer saber esse valor que foi para o ponteiro vai para onde? Vai para o x ou vai para o px? Esse é o mistério, tá? Esse valor aqui, ó, que foi alterado no ponteiro, ele vai alterar a impressão do x ou vai alterar a impressão do px? Essa aí é o x da questão. Esse aí é o desafio que eu vou deixar para vocês, né, nesta aula, para vocês me falarem na próxima aula.
se realmente foi modificado ou se não foi modificado. Tá? Quem conseguir fazer, ótimo. Qualquer coisa, vocês vão conversando comigo lá no grupo do WhatsApp. Mas eu queria que quem conseguisse fazer esse desafio, me enviasse uma resposta, falar, olha, professora, aconteceu isso aqui. Modificou foi o X, modificou foi o PX. Manda o print. E aí o exemplo que vocês fizerem eu trago na próxima aula para a gente discutir juntos, tá bom? Estou sentindo falta aí dos desafios que eu passei na semana passada, tá? E também eu queria passar esse outro desafio para vocês trazerem essa questão, né? Para a gente analisar se realmente o ponteiro funcionou, tá bom? Turminha, nós vamos finalizando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau!